carregar qualquer coisa, incluindo o que se podia levar no bolso. Não se podia fazer as tarefas cotidianas, como curtir peles e outras atividades de subsistência. Proibia-se acender fogo e apagá-lo. Proibia-se caminhar mais que 2.000 côvados além de sua morada. 2.000 côvados seriam mais ou menos 1 quilômetro. Os judeus observavam o sábado muito legalistamente. Não podiam mover-se nem fazer coisas livremente. Jesus viu que isso era uma distorção do plano de Deus para a humanidade. O sentido original do sábado havia sido esquecido. Era tempo de uma nova luz brilhar sobre o santo dia semanal. Ao curar o homem da mão mirrada, Jesus mostrou o verdadeiro espírito do sábado, o santo dia de descanso, deixando de lado as regras rabínicas. Guardou o sábado como se ensina nas escrituras hebraicas. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus costumava ir à sinagoga para adorar no sábado. Ele observava o sábado, mas não conforme os regulamentos dos fariseus. Ainda mais, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ao passo que os fariseus diziam que o sábado foi feito somente para Israel, e Israel foi criado para o sábado, a fim de que o Senhor tivesse alguém na terra para guardar o sábado. Quando Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, ele estava falando de um conceito radical e incômodo. Não é de se estranhar que provocara tanta oposição por parte dos líderes judeus. Num outro sábado, Jesus ensinava ao povo. Ali se encontrava uma mulher com uma enfermidade que por 18 anos lhe fizera andar curvada. E ele a chamou para que viesse até onde ele se encontrava. Os líderes religiosos ficaram zangados com ele por curá-la no sábado e então conspiraram contra ele. Para os líderes religiosos, isso era escandaloso, principalmente por infringir-se a lei do perigo mortal. A lei do perigo mortal dizia que só em casos de vida ou morte podiam fazer-se certas coisas no sábado. Por exemplo, salvar a vida de alguém cuja vida estivesse em perigo. Mas não se podia curar um doente, mesmo crônico, o qual teria que fazer-se em outro dia. Mas Jesus não quis esperar mais um dia. Ele estava na realidade dizendo-lhes: vocês desamarram um animal para que descanse no sábado, mas vocês me criticam por tirar dessa mulher a carga, a fim de que possa guardar o sábado pela primeira vez em muitos anos. Foi um argumento arrasador. São João declara sobre a vida do Mestre que, por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Acusaram Jesus de quebrar o sábado, pois temiam se o povo seguisse a Jesus, ele se tornaria uma nação quebrantadora do sábado. Isso lhes faria incorrer no juízo e ira de Deus, fazendo-lhes uma nação perdida. Foi esse temor que lhes levou a crucificar a Cristo.
Alguns dizem que o sábado e os 10 mandamentos perderam o seu sentido com a vida e a morte de Jesus e que em algum momento ele teria abolido o sábado. Em vez de dizer que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ele poderia ter dito que o sábado foi dado a Israel e que não era necessário ser observado pelos outros, talvez nem mesmo os judeus. Ele teve muitas oportunidades para dizer que o sábado não era importante, que devia ser deixado de lado, porém todas as discussões que ele teve com os fariseus não foram sobre se o sábado deve ser guardado ou não, mas sobre como deve ser guardado. Se alguma vez houve dúvida sobre como guardar o sábado, Jesus a esclareceu. A resposta está na autoridade das Sagradas Escrituras e não nas leis e tradições humanas. O ser humano havia sobrecarregado de tal maneira o sábado que dificilmente se notava o seu sentido. Jesus desfez tudo isso até atingir o coração do sábado, o qual é o relacionamento entre o bondoso Criador e a gente. Assim, longe das atividades seculares, o sábado é um dia de ação, para cuidar do próximo, para entrar em companheirismo, para passar tempo com Deus, com a família, os vizinhos e amigos. Muitos cristãos se surpreendem ao saberem de que o seu dia de culto semanal está baseado nas tradições e regras da igreja e não nas Sagradas Escrituras. Alguns creem que a Bíblia ensina que Jesus violou propositadamente o sábado do 7º dia a fim de abrir caminho para um novo dia de culto cristão. Essa ideia não tem apoio bíblico nem histórico. Jesus não quebrou o sábado dos 10 mandamentos. O que ele fez foi desafiar os costumes e as tradições humanas. Ao fazer isso, ele mostrou o que é guardar o sábado bíblico, guardá-lo corretamente. Jesus Cristo livrou o sábado das tradições que o tinham convertido em uma formalidade rígida e restaurou-o ao seu verdadeiro propósito de celebrar o relacionamento do homem com outro ser humano e com seu Criador. E fica bem claro que ele, Jesus, esperava que os seus seguidores continuassem observando o sábado bem depois da sua própria morte e ressurreição. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Com essas palavras, Jesus trouxe à mente uma profecia assustadora de Daniel no Velho Testamento. Agora, por que teria pedido ao povo que orasse para não ter que fugir no sábado, se não esperava que ainda o estivessem santificando? No ano 66, o Império Romano não estava estável. Esse ano é chamado o Ano dos 4 Imperadores e 3 deles não morreram de morte natural. Então os judeus pensavam que era uma boa oportunidade de aproveitar-se da instabilidade política para procurar sua própria liberação da opressão romana. O general romano Vespasiano marchou contra Jerusalém para sufocar a insurreição. Antes de atingir seu objetivo, ele chegou a ser imperador em 69 da nossa era e seu filho Tito, futuro imperador, lhe substituiu como general do exército. Tito sitiou a cidade e finalmente no ano 70 da nossa era, o exército romano venceu a defesa, devastou a cidade e destruiu completamente o